Bom, gente, vamos falar do fone baratinho mais hypado do momento. É esse aqui, ó, GK Conten. É o santo graal do fone baratinho, é o que o pessoal fala. Mas será que é tudo isso mesmo? Vou te mostrar já já depois da vinheta. Bom, antes eu quero agradecer o apoio que eu tive no meu último vídeo, que eu estava falando do Cuba Mali 2. O vídeo foi muito bem, teve muitas curtidas, então obrigado pelo apoio que todos deram aí. E quem não viu, vai lá olhar que o vídeo está bem completinho. E já quero pedir também a sua ajuda, logo de antemão, que você se inscreva no meu canal aí, quem sabe eu consiga chegar aí nos 500 inscritos ainda esse ano. E se você puder curtir esse vídeo aqui, vai me ajudar bastante, tá bom? O GK Conten, quase não sai. É um fonezinho baratinho dessa marca GK, que aparentemente era uma marca que era do grupo KZ, tá? E assim como a CCA, por exemplo, virou uma marca independente. Os fones dela são ainda fabricados na própria fábrica da KZ e da CCA, mas eles seguem agora como uma marca independente. Porém, tudo dele é KZ. O cabo é da KZ, a estética do fone é igualzinho os fones da KZ, a caixa é o mesmo estilo dos fones da KZ, inclusive na caixinha só vem essa luvinha, tal. Dentro daquele padrão que a gente já conhece, vem as ponteiras, tá? São 3 jogos no total. E não deu nem para aproveitar o saquinho dessa vez, porque a cola estava bem grudada, eu tive que destacar, rasgar tudo e já era. E o manual, tá? O fone é esse cara aqui, e aí não tem como você não dizer que é um fone da KZ, porque é igualzinho um fone da KZ, tá? O cabo, eu peguei a versão de cabo USB-C, mas ele também tem a opção de cabo 3.5mm, e também com microfone em ambas as versões, tá? No cabo, não vai dar pra ver aí, mas vem o logotipo da KZ também, tá? O fone é confortável, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Ele tem até um bom isolamento passivo, você consegue isolar bem, e não há qualquer desconforto para usar ele por muitas horas. Porém, as ponteiras são aquelas meia chanfrada, estrelada, não sei como o pessoal costuma dizer, e elas não são assim tão confortáveis, e os tamanhos que vêm também não são assim tão abrangentes. Dá para usar, mas poderia ser mais confortável, tá? É uma crítica que eu fiz também pro último fone da KZ, acho que o penúltimo que eu tinha falado, que foi o KZ Gale, e eu vou falar dele de novo já já. O cabo, ele é bom, tá? Ele é meio rígido assim, eu queria que ele fosse um pouco mais mole, mas é bem feito, para o propósito do fone serve, e eu achei um pouco curto também, queria que ele fosse um pouquinho maior, mas nada que prejudique a sua usabilidade. Ele é feito todo de resina transparente, você consegue até ver o driver aqui dentro. Eu vou pôr umas imagens aí para vocês verem. E falando nele, é um driver dinâmico normal, é de 10mm, tá? Essa parte da frente aqui parece metal, mas eu acho que é plástico, tá? Mas assim, bem construído, padrão KZ, né? Não tem um fone da KZ que seja mal construído. Esse aqui não é diferente. Espacialidade é boa, então já de antemão eu falo para vocês que ele é muito bom para jogos, você não vai ter nenhum problema para jogar com ele e tal. Ele tem até um palco sonoro relativamente bom, então você consegue perceber onde estão os inimigos. Para um FPS é uma boa, tá? Agora vamos falar da estrela desse fone, que é o seu som, e aliado também ao preço que ele é comercializado, tá? Esse fone tá fazendo muito barulho, eu acabei encontrando ele num outro canal. Eu vou deixar o nome do canal aí na tela, que eu vi o vídeo desse fone, eu fiquei curioso e acabei comprando. Ele custa bem baratinho, ele custa menos de R$100, tá? E você encontra ele em promoções daquele Choice lá por 25, 30. Ele acaba competindo ali em alguns casos ali com aquele EDC Pro, tá?
E por que tem tanto barulho em torno desse fone? Porque pelo que ele custa, realmente ele é muito, muito, muito bom. Mas já vou deixar claro aqui assim que não é como se fosse o melhor fone do mundo, não. Tem canal aí endeusando esse fone, falando que esse fone bate fone de qualquer preço e não é bem por aí, tá? Então vamos lá, por partes, tá bom? Os graves dele são muito, muito, muito bons. Eu acho que a parte forte desse fone são os graves, tá? Porque eles são muito bem texturizados, eles têm um ótimo impacto, eles têm boa extensão e tem também uma boa sensação de preenchimento, tá? Eles são muito divertidos, são rápidos, são bem recortados, vamos dizer assim, definidos. E assim, não tem o que falar dos graves desse fone. Realmente, se a gente fosse escutar só os graves, eu podia dizer com certeza que esse fone era mais caro, porque ele entrega demais, tá? Não tenho o que dizer, é realmente muito competente, muito bom e muito divertido, tá bom? Os médios, o pinnaguinho dele é um pouco para frente, tá? O que faz com que a sonoridade como um todo, antes mesmo de falar dos agudos, sejam bem neutra, assim, tá? Ele é um fone bem equilibrado, neutro não é bem a palavra, equilibrado é a palavra certa, tá? Porque ele tem muitos graus, então ele não é neutro. Mas ele é bem equilibrado e os médios são muito bons, tá? Eles têm sim boa separação, as vozes são muito boas, tem um bom destaque, tanto as masculinas quanto as femininas. Eles têm boa separação de instrumentos. Mas em algumas passagens mais complexas ele pode dar uma embolada. E eu acho que o timbre também, em músicas com bastante distorção, alguma coisa assim, eles tendem a ficar um pouco metálicos. Nada grave, nada que vai estragar a experiência, mas para mim, pelo menos, eu achei que eles apresentam esse tipo de situação algumas vezes. Mas no geral eles são também muito bons, bem colocados e bem julgados, são excelentes, tá? Os agudos, eles são sim detalhados, eles são arejados, você tem aquela sensação de ar passando, que eu particularmente não sou muito fã, mas muita gente gosta e dá aquela sensação de espaço, o que compõe aí o palco sonoro e deixa ele com uma apresentação muito boa. São detalhados, não tem qualquer estridência, não tem qualquer pico cansativo, compõem muito bem o espectro, apresentam bem as frequências altas e assim, realmente ele é muito bom, os agudos no caso, são muito bons, tá? Teve gente aí falando que esse fone era maravilhoso, era sensacional, e de fato, pelo que ele custa, ele é, tá? Mas tem muita gente falando que esse fone é melhor do que um True Feel Zero Head, é melhor do que fone aí de $50, melhor do que o Fine Clean, e eu já acho que não é bem por aí, tá? Pra falar a verdade, quando eu vi esse fone, eu me lembrei de algum outro fone que eu não me recordava. Eu falei assim, pô, mas eu escutei um fone recentemente que era bom assim, e de fato, eu escutei, porque basicamente é muito parecido. Eu vou até tirar o Kulten aqui do cabo. Eu fiz um vídeo do KZ Gale e eu falei que esse fone era o melhor KZ que eu já tinha escutado. Curiosamente, deixa eu pegar aqui o fone igual, eles têm o mesmo formato, são basicamente o mesmo fone, o que muda é só a faceplate. E eu escutei aqui os dois antes de fazer esse vídeo e era exatamente isso que eu estava pensando. O KZ Gale é muito parecido com o Kulten e eu adorei o Gale. E a diferença é que ele vem com cabo USB com DSP. E ele mesmo você consegue fazer algumas alterações no cabo. Para ser justo, eu usei o próprio cabo do Kulten no Gale para comparar os dois. E a conclusão que cheguei é que realmente a sonoridade deles é parecida, mas tem algumas diferenças, tá? E para dar embasamento nisso que eu estou falando, eu vou deixar o gráfico deles aí na tela para vocês verem, a curva dos dois, a curva de frequência, e vocês vão entender o que eu estou falando. O Kulten, ele tem mais presença nos graves, então a elevação dos graves é maior, o que faz sentido, eu achei que realmente ele tem mais grave e mais volume, tá? No médio, a presença deles é parecida, porém, lá nos médios mais altos, você vê que o Gale ele tem mais presença. E os agudos são mais ou menos iguais. A crítica que eu tenho pro pro GK Kulten é que, embora a sonoridade dele seja muito, muito boa e tudo nele orna bem, é um fone divertido para qualquer coisa, inclusive para jogar, você pode jogar tranquilo, eu acho que ele é um pouco menos encorpado do que deveria.
Parece que a sonoridade como um todo é muito correta, é muito divertida, como eu falei, mas parece que falta peso para ela, tá? É uma sensação que eu tive também no fone da Kinera, acho que é o Kinera Black Remaster 2.0, que eu também falava lá que ele era bom, mas parecia que a sonoridade dele era um pouco magra, vamos dizer assim. Isso eu já acho que não tem no Gale, por exemplo. O volume do Gale é menor, os graves dele, como eu falei, são menos proeminentes, mas eu acho que, no geral, a apresentação dele me agrada mais, tá? Então, acho que ele, sim, tem uma sonoridade mais encorpada. De novo, não é nada que desabone o Kulten, ele é realmente muito bom. Mas também eu tenho que deixar claro que, como produto, ele não é melhor do que fones mais caros. Ele não tem um kit de um True Fury Zero Head, ele não tem o refinamento de um K-Fine Clean, nem a construção em metal. Então, assim, ele é realmente um fone excepcional pelo preço que ele custa, tá? Você vai encontrar ele por 30, 40, 50 reais, ele é excelente, é sensacional, você pode comprar sem medo. Mas falar que ele é melhor como produto do que fones mais caros, isso não é verdade, tá bom? Então, é isso que tem que se pesar. Você quer um fone com uma sonoridade incrível e que seja baratinho, que tenha um bom conforto, seja ideal para qualquer coisa, o Kulten você pode comprar sem medo. Vou dar uma nota 9 aí, de 10 para ele, porque eu ainda acho que a sonoridade do Gale, embora seja mais baixa, é mais encorpada e me agrada mais. Mas, de novo, é um fone excelente. Mais uma vez eu peço para você me ajudar se inscrevendo no meu canal aí, quem sabe eu consiga chegar aí aos 500 inscritos até o fim do ano. E se você gostou, puder curtir e compartilhar, me ajuda bastante. Então é isso, até o próximo vídeo, até mais.